Abra no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, não Destilonômio, né? Como outro dia eu ouvi uma pessoa falando na internet, Destilonômio, né? Deuteronômio, no capítulo de número 6, versos de 1 a 9. Estou vendo alguns rostinhos aqui que estão voltando pela segunda vez, terceira vez. Então quero desejar as boas-vindas a vocês, meus irmãos. Temos lá a Sheila, temos a família que vem de Ricone, não é? Nossos irmãos amados. Temos também aqui a prima da Valéria, né? Vânia também está aí junto. Então sejam muito bem-vindos de coração. É um desejo enorme receber tantos visitantes quantos forem necessários e pudermos, né? Então quando nós recebemos, o que nós fazemos, igreja? Nós damos as boas-vindas, né? E a Suda que voltou também. E a Suda estava parisiense. Então a gente achou que você ia ficar por lá, minha irmã. Ela falou, que bênção. Até a pastora a viu aqui na frente. Falou assim, a Suda voltou, que legal, né? Então, nossa irmã Cristina e a Suda está de volta. Então seja bem-vinda de volta, né? Eu que eu sou irmão. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo de número 6, versos de 1 até o 9. Vamos ler o texto bíblico. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, Deus, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aqui, podeis assentar, queridos. Quando nós pensamos nesse texto da palavra de Deus, não tem como a gente não olhar da perspectiva de solidez para a família. Não estou dizendo solidão, estou dizendo solidez, tá? Solidez. Solidez que tem como característica daquilo que é firme. Solidez que representa algo resistente, durável. Aquilo que consiste de muita força, resistência, durabilidade. Então, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós estamos vendo a nossa família já como aquelas sequoias gigantes que tem lá num parque, né, famoso na Califórnia. Árvores milenares, robustas em força. É assim que Deus nos vê. Se nós andarmos baseados nos princípios eternos da Palavra de Deus, certamente nós teremos vida longa, vida abençoada e, sobretudo, vida resistente às intempéries que essa vida de pecado, vida da natureza adâmica, quero dizer, nos oferece diariamente. E é justamente por isso que Moisés aqui estava anunciando a ordem de Deus para aquelas famílias da nação de Israel. Obviamente porque Deus já sabia o que eles enfrentariam no futuro ao entrarem na terra prometida. E aqui a gente pode fazer um paralelo, porque eles estão saindo do Egito e estão indo em direção à terra prometida. E eles estão passando por um deserto até chegar na terra prometida. Quando eu e você, portanto, nos convertemos, nós também saímos como que de um Egito e estamos para entrar na terra prometida.
o que há de nos levar a alcançar essa promessa de Deus, que é o céu, a terra prometida para nós, é a Canaã celestial, é a maneira como nós nos embasarmos nos princípios da palavra de Deus. Senão nós vamos ficar pelo deserto, como muitos, depois desse conselho, preferiram contrariá-lo e ficaram pelo deserto. E quando eu digo muitos, não é um mero advérbio de intensidade aqui. Eu estou dizendo muitos, milhares, milhões. Foram mais de 2 milhões de pessoas que morreram no deserto, gente. Então não é coisa pouca. Eu e você não podemos estar incluídos nesse mundo no que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção, porque se Moisés disse aquilo naqueles dias para o povo de Israel, a voz dele está ecoando como um mandato para nós cristãos andarmos na presença de Deus se quisermos chegar ao céu. Nós cantamos tantas músicas aqui, pelo menos 2 músicas, falando da volta de Jesus, falando do céu, falando do nosso valor no céu. Até uma das canções que dizia que nós éramos estrangeiros, nós somos estrangeiros nessa terra. Este não é o nosso lugar definitivo. O nosso lugar é o céu. Aleluia. Nós precisamos viver segundo a recomendação do Senhor Jesus na oração modelo, quando Ele diz que venha sobre nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, se nós nos atrelarmos, nos guiarmos por essa referência, a vontade de Deus sendo feita assim na terra como é no céu, nós estaremos preparados por natureza, nossa natureza regenerada. Então eu estava dizendo no domingo passado, vocês devem se lembrar, que o Espírito Santo, ele não vem para mudar os nossos atos. O Espírito Santo vem para mudar a nossa natureza. Porque é a nossa natureza que será de fato a comprovação de que nós estamos preparados para adorar no céu. Não são atos apenas. Porque os atos nem sempre dizem respeito à natureza de alguém. Vocês estão me ouvindo, meu irmão? Porque nós somos humanos e humanos pecadores. Os pecadores normalmente têm facilidade em burlar essa, digamos, dinâmica entre atos se fazendo parecidos com a natureza. E nem sempre os atos se parecem com a natureza. Porque nós podemos agir de maneira hipócrita, é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Nós podemos agir de maneira demagoga, fingida, entende o que eu quero dizer? Então, para fugir desse perigo, dessa armadilha, nós precisamos estar na palavra. Nós precisamos nos aprumar no conhecimento de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, o Moisés não estava aqui por acaso falando disso, senão por razão óbvia. Ele queria que as famílias fossem solidificadas na palavra, nos princípios de Deus. Então eles precisariam de firmeza de caráter, fé resistente, durável, força diante das batalhas, para enfim durarem por longas gerações. Se vocês verem um texto aí, vocês vão ver que no final, antes dele começar, pois portanto Israel, ame o Senhor teu Deus, o versículo anterior ele está dizendo assim, porque se vocês fizerem isso, vocês vão viver por longas gerações. Esse viver, gente, não é estar na terra. Porque a gente muitas vezes confunde ao ler a Bíblia que viver é estar na terra. Não. É como se ele estivesse dizendo, porque se vocês fizerem isso, se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês se concentrarem em fazer a vontade de Deus, a vida de Deus será implantada em vocês. E é por isso que vocês vão carregar a vida de Deus em vocês. E óbvio, se você vai viver eternamente, se você carregar a vida de Deus. Você vai estar pleno de força se você carregar a vida de Deus. A vida zoe, a vida completa de Deus. Então, como se trata da palavra de Deus, que por sua vez é princípio eterno, nós podemos afirmar que o desejo de Deus era que todas as famílias da terra vivessem essa palavra, não só as famílias de Israel. Eu e você neste lugar, portanto. Então, vivessem a palavra como estilo de vida e não como uma regra vazia e sem sentido. Por que você está fazendo isso? Por que você obedece a Deus? Porque senão eu vou para o inferno. Porque senão as pessoas vão me distinguir, eu estou fazendo coisa errada e elas vão me dar bronca. Por que você cumpre, obedece a palavra de Deus? Porque meu pai vai me pegar se eu não fizer. Isso é vida de Deus? Isso não é vida de Deus. Por que você é honesto? Não, porque se eu não for honesto, o inferno já está de portas abertas para mim.
Mas essa é a motivação correta, irmão? Não, porque isso nos trata de convicção na palavra. Eu e você temos atos parecidos com os de Deus, porque nós carregamos a natureza de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito vive a vida do Espírito. Amém? Vive a vida baseada na vontade de Deus. Então, como família, a importância dos princípios dessa palavra é de suma importância para solidificar, fortalecer, firmar os nossos relacionamentos. Então, se você estiver fora da palavra hoje, entenda essa mensagem bíblica como uma forma de encorajamento para você, uma forma de encorajamento para o seu coração, para você voltar para o Senhor. Se você nunca ouviu falar desse Jesus, desse Deus que a Bíblia vai propor para você aqui, quebranta o teu coração, dá chance para Ele. Se você está afastado há muitos anos, você não congrega, você não tem comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho que te dar um recado. Você está balançando, você está colocando o seu alicerce na areia, você não está solidificado na rocha que é Jesus. Então, se vierem as intempéries, os dias maus, as dificuldades da vida, você vai cair. Então volta para o Senhor. Amém. Volta para o Senhor. Observa no sentido, por que o Moisés está dando ênfase à palavra. Ele está dizendo, olha, você vai colocar, vocês vão ter que ter ela no coração, vocês vão ter que ensiná-las para o filho. Eu primeiro quero me basear nessa questão. Por que a palavra? Por que não outro conceito? Por que não uma filosofia? Por que não uma tradição de Israel? Por que não a vivência? Por que não a experiência que Moisés carregava? Por que não? Porque, obviamente, não é eterno, não é princípio eterno, mas não é só por isso. Veja Hebreus capítulo de número 11, versículo 3. Observe, guarda aí esse texto, depois a gente vai voltar nele. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Vai dar para nós uma orientação que é importante. Hebreus 11, versículo 3. O que é que diz aí? Observa, ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vou repetir. Pela fé entendemos que o quê? O universo foi formado. E ele foi formado de que forma? Pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, foi feito por conta da vida que é carregada pela palavra de Deus. Então, se nós queremos uma vida em família que seja adequada ao plano de Deus, ou melhor, à vida de Deus, nós precisamos seguir os princípios eternos da palavra de Deus, que é carregada de vida. Vou deixar isso mais claro para você. Porque se a palavra de Deus, ela carrega em si o poder criativo e provedor de Deus nela, tem que ter uma clareza, um princípio, tem que ter um evento bíblico que a gente vê isso. Lá no princípio, gente. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Porque no 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, se a gente olha e faz um filme desses dois primeiros versículos, a gente não vê nada, a gente só vê a água, a gente vê o Espírito pairando sobre a água, e Deus olhando para a terra, sem forma e vazio. Mas aí no versículo 3, olha o que ele faz. Ele pega uns instrumentos de precisão, ele pega um poder, uns raios, uns trovões, faz uma química lá e começa a criar as coisas. O que ele faz? Ele fala, gente. Ele libera a palavra dele. Então ele diz, haja luz, haja separação, haja firmamento, haja animais, haja vegetais. Por trás desse haja
tem a vida de Deus, gente. Aleluia. Ele não está declarando apenas palavras, ele está declarando a própria vida. Não sei se está muito difícil isso de vocês entenderem, mas eu quero que vocês nunca mais, ao lerem a Bíblia, essa é a minha intenção primordial aqui, vocês entendam que é ler letras. Vocês estão estudando a vida de Deus para vocês. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está derramando vida sobre nós. É como se fosse um rio que sai do trono de Deus e que regasse todos os dias a nossa mente e o nosso coração com vida. Então os princípios eternos não podem ser senão comparados à vida. Portanto, quando você se afasta, quando a sua família se afasta da palavra de Deus, você perde o poder do haja. Haja restauração para esse problema no casamento dele e dela. Haja restauração para esse embaraço que está no relacionamento desse pai com essa filha, desse pai com esse filho. Haja restauração para o coração dessa jovem que está obedecendo às recomendações dos seus pais. Haja restauração na vida profissional desse homem que precisa alimentar a sua família. Haja, entende? Você não vai ficar só na palavra, você quer ver a coisa no efeito, amém, meu irmão? Então você precisa ficar no princípio eterno da palavra. Por isso é que Deus chama a atenção da nação de Israel, que nascera no deserto e que estava prestes a entrar na terra prometida, para que não se distraíssem nem se enganassem com os prazeres daquele lugar. Ao longo da vida a gente também tem essa probabilidade de se distrair, de não se encher da vida, mas se encher da vida do mundo. E que vida que o mundo pode nos dar, senão vida passageira, vida vazia, vida efêmera? Sim ou não, pessoal? Você ganha o teu salário agora, paga as suas contas, o que sobra? Se você não tiver fé e convicção na palavra do Senhor, vai sobrar murmuração, lamento, reclamação, dor, tristeza, inveja, cobiça. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu estou na vida da palavra, eu tenho a promessa de que eu vou viver longamente, que eu vou carregar a vida de Deus. E repita comigo, a vida de Deus, não é vazia. A vida de Deus tem potencial para chamar à existência as coisas que não existem. Oh, glória! É isso que é carregar a vida de Deus. Então, para não se distrair, nós precisamos nos basear nos princípios e não só na letra, no entendimento teórico, conceitual, mas na prática. Nós precisamos voltar à prática das Escrituras no nosso lar, no meio da nossa família. E obviamente, se nós fizermos isso agora, eu já posso declarar para você, mais dia, menos dia, você já vai ver o efeito. Amém. Você vai ver o efeito no teu casamento, homem. Amém. No teu casamento, mulher. Você já vai ver o efeito na sua hombridade, homem. Na sua postura digna, mulher. Você vai ver, você não vai precisar forçar. A natureza de Deus vai sendo, digamos assim, vai crescendo, vai brotando em você. E é a própria natureza de Deus que vai fazer mudanças profundas em você. Não vai só fazer mudanças externas, não vai ser mudanças momentâneas, mas sim mudança de caráter. Entende o que eu quero dizer? Então eu quero te encorajar a ver dois princípios poderosos que a gente enxerga aqui para a solidez da família nessas escrituras que nós lemos. A partir do versículo 4 e 5, nós vemos o primeiro aí. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 6, no verso de número 4, versos 4 e 5. Eu vou pedir para vocês lerem, por favor, mesmo que as traduções sejam diferentes, leiam porque vocês participam e isso é bom. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E todas essas palavras que hoje eu sejam no seu coração. Até o 5, ok? Então, se a gente olha para esses dois versículos aqui, quando Moisés
ele dá um pré-anúncio, ele diz: se vocês obedecerem e seguirem a vida de Deus, vocês vão carregar a vida de Deus. Agora, o que é que vai provar que vocês estão carregando a vida de Deus? Observa que o versículo 4 ele está dizendo: ouça, ó Israel. E esse ouça é: prestem atenção. Para carregar a vida de Deus, para a vida de Deus fluir em vocês e vocês viverem de maneira longa, estabelecida naquilo que Ele tem de propósito para vocês como família, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Então ele já começa por aí. Por que ele começa determinando que o Senhor, o Deus de vocês, é o único Senhor? Por que ele começa dizendo isso? Porque as outras nações tinham lá atos de idolatria a deuses que não correspondiam ao seu relacionamento, à sua busca. Então quando ele diz: Ele é o único Senhor, ele está dizendo, Ele é o único Supremo, Ele é o único que está acima de qualquer circunstância, porque a palavra Senhor, tanto para o hebraico quanto para o grego, as línguas originais das escritas bíblicas, referencia-se para Supremo, ou seja, estar acima de qualquer poder, de qualquer coisa, não se afeta pelas circunstâncias. Imagina isso, irmão, quando você traz isso para a sua consciência, servir a um Deus desse, que falta você vai ter? Que dificuldade na vida que você não vai superar? Porque você não serve a um Deus que é um Deus criador. Ele é criador. Ele é o Criador. Então, se Ele é o Criador, porque Ele está dizendo, Ele é o único Senhor, o Deus que está acima de todos, porque Ele é o Criador, Ele não é criatura. Agora, perceba, se Ele é o Criador, Ele sabe o começo e o fim da nossa vida, Ele sabe o começo e o fim da nossa necessidade, Ele sabe o começo e o fim dos nossos dilemas, dos nossos vazios existenciais, Ele sabe o começo e o fim das nossas dores, Ele sabe o começo e o fim dos nossos traumas, Ele sabe o começo e o fim das nossas ranzinzices, Ele sabe o começo e o fim daquilo que é problema de ordem, até que você não conheça dentro dos relacionamentos em casa. Ele sabe todas as coisas. Amém, Jesus. Então, se você foge dele, se você sai, você não vai conhecer. Lembra que nós cantamos aqui uma música bela? Eu gosto muito dessa música, eu amo essa música. Aliás, ela é bíblica, ela está registrada no capítulo 11 de Romanos, que ela fala assim: quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. É isso que está dizendo. Esse Deus te conhece por inteiro. E Ele tem as respostas. Só Ele tem as respostas para você. Só Ele tem a resposta para a sua família, para o quadro em que ela está e a saída para isso. Ele sabe de tudo sobre a sua criação e tem prazer em cuidar. E agora vem a segunda parte aí, que é no versículo de número 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Por quê? Porque amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força, é uma maneira da gente se relacionar com esse Deus. Não é só vir aqui de domingo, ouvir os seus princípios, decorar um texto bíblico, sair, porque assim você não vai viver a vida de Deus. Você não vai conseguir sobrenaturalmente, ou seja, de uma maneira miraculosa, resolver aquilo que te impede de viver o melhor da vida dele. Não, é através de relacionamento. Nós somos uma igreja de relacionamento com Deus. Amém, meu irmão? Amém. Eu não me relaciono com Deus de domingo, eu me relaciono com Deus diariamente. Quando eu estou no meu tempo a sós com Deus, quando eu estou no meu tempo de oração, quando eu resolvo tirar um tempo para fazer jejum pela igreja, jejum pelas almas perdidas, jejum para que os doentes da igreja sejam curados, para que a minha vida seja mais alinhada ao propósito de Deus, nos momentos em que eu aprimoro a minha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós vimos no domingo passado, e eu dizia para vocês no domingo passado, se vocês não lembrarem de nada que eu pregar aqui nesse lugar, vocês precisam lembrar só de uma coisa:
de fazer uma pergunta todos os dias para o Espírito Santo. Vocês lembram que eu disse? É a pergunta que eu faço para ele. Quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu digo é: obrigado, Espírito Santo, porque eu tô vivo. E se eu estou vivo, qual é a tua expectativa com a minha vida hoje? Amém. Qual é a tua expectativa? Isso eu provoco o relacionamento. Por quê? Porque eu falei com ele. Agora o que ele vai fazer? Ele vai falar comigo. Aleluia. Então, ao longo do dia, canções, por meio da palavra, por meio daquilo que um irmão, uma irmã estão falando, por meio de uma mensagem, ou mesmo por uma voz que fala, se não audivelmente, no meu coração, que alguns entendem isso, que é a fala de Deus na consciência. E aí é um detalhe muito legal, que você precisa saber disso. Quando Deus fala pelo Espírito Santo, Ele vai falar no nosso espírito. O nosso espírito vai atuar através da nossa consciência. Como é que a gente sabe que nós temos o Espírito Santo habitando em nós? Porque ele fala no nosso espírito, o espírito humano, e o espírito humano vai traduzir essa voz, uma voz inteligível para nós, através da nossa consciência. Por isso que a consciência é a voz que nunca se cala. E aí o fato é que muitos de nós, ao longo do dia, estão ouvindo alguma coisa para tomarmos de decisão, para declararmos para alguém, para tomarmos uma atitude em pró a outro, mudarmos um passo que a gente está dando na nossa vida, e aí a gente acha que é da nossa cabeça. Pegou aí? Amém. Você veio na igreja para aprender a Bíblia, né? Então você pegou aí, né? Amém. Então muitas vezes, quando isso acontecer ao longo do seu dia, sabe quem é que está falando? O Espírito Santo está falando com você, querido. Amém, Jesus. Então quando aquilo que soar, e você fala assim, isso aqui parece que não vem de mim, não. Eu não tenho essa ideia. Da onde que saiu isso, meu Deus? É o Espírito Santo falando através de você, te usando e falando com você. Amém, Jesus. Aí tá. Mas algumas pessoas ainda insistem. Mas qual é a prova? A prova é a Bíblia, gente. Porque quando o Espírito falar com você, nessa que eu chamo de voz interior, tá bom? Eu não vou chamar só de voz de consciência, porque parece que eu sou um psicólogo aqui, né? Eu vou chamar de voz interior. E eu costumo dar uma explicação sobre essa tal voz interior da seguinte forma: você sabe que é de Deus, mas você não sabe como é. Você não tem como provar. E aí, como é que você tem uma referência que é de Deus? Vai sempre estar em concordância com a palavra. Vai sempre estar em concordância. Então, por exemplo, você sente lá, você está trabalhando, aí Deus faz você pensar no Marcos Jogal. Aí ó, você vai ser o alvo da vez, hein? Aí o Espírito Santo fala assim, ora pelo Marcos agora. Aí você fala, isso é coisa da minha cabeça, não vou orar não. É o Espírito Santo buscando intercessores. Amém. Aleluia. Deixa eu dividir com você. Aí o Espírito Santo ainda fala assim, mas não ora só pelo Marcos não, ora também pelo pastor e pela pastora. Você fala, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, pastor e a pastora não precisa de oração não. Esses já são ungidos, já estão tudo melado de óleo. Precisa de oração constantemente, irmão. Então você tem que orar todo dia. Eu vou pedir encarecidamente para você. Quer fazer um favorzão para o seu pastor e para a sua pastora? Quando você estiver diante do prato de comida, antes da primeira garfada, eu creio que você ora a Deus agradecendo o prato, né? Aí você fala, Senhor, eu te dou graças por essa comida. E eu oro pelos meus pastores, para que o Senhor dê um alimento espiritual para eles. Que o Senhor cubra eles, abençoe eles. Pronto, só isso que eu preciso de você. Aleluia. Assim, nós vamos ganhar. Então, quando isso acontecer, quem é que está falando? O Espírito Santo está falando com você. E quando ele traz a palavra dele, ele traz o quê? Com a palavra? Aí, pegaram. A vida. Ele está trazendo a vida com a palavra. Então você está sendo cheio de vida de Deus. Aí, pastor, eu sinto isso quando eu estou na igreja. Eu sinto isso quando o senhor está pregando. Glória a Deus, aleluia. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você sentir isso todo dia. Sabe por quê?
Porque se você atenta para a voz do Espírito Santo, você deixa ele se manifestar falando com você, você percebe a voz dele, então você recebe a vida, você comprova que tem relacionamento com ele, esse relacionamento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a tal ponto, meu irmão, pega aí, querido, a tal ponto que você não vai mais precisar nem ouvir ele falar, você já vai sentir, porque o seu relacionamento, ele se estreita tanto com a pessoa de Deus, que você vai ouvir só o sussurro de Deus. Esse é o seu objetivo, esse é o meu objetivo, e eu fico fascinado quando eu falo do meu amigo Espírito Santo, aleluia, é tão bom falar dessa pessoa maravilhosa. E o fato é que eu quero chamar você, a sua atenção, que ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus. Obviamente, porque se a gente pega esse princípio do amor, 1 João capítulo 4, se você ler depois na sua casa, você vai ver que é um capítulo da primeira carta de João, que fala sobre a essência de Deus no que tange a amor. Deus é amor. Se Deus é amor e Ele quer que eu o ame de todo o meu coração, de toda a minha força, com todo o meu entendimento, Ele não quer, porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Deus não nos fez robôs, não nos fez objetos da sua manipulação. Ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele não só se compõe no aspecto de decisão humana. Não, ele também nos dá a capacidade de nos relacionar. Porque você consegue se relacionar com um robô? Às vezes você quer usar a Siri do telefone celular, né? Para quem tem iPhone, você fala assim: ei Siri, me socorra, liga aí para minha esposa, eu estou dirigindo agora, não posso pegar o telefone. Ela não te ouve, não te dá nem bola, meu amigo. Aí tem hora que você está falando em casa alguma coisa, ela isso aí eu não sei o que você quer. Eu não te perguntei nada, né? Então o robô ele interage, o robô não tem sentimento, o robô não tem conexão com você. Deus não nos fez robô, fez-nos munidos com o mesmo Espírito dele, para que tivéssemos a capacidade de nos relacionar e amá-lo. Mas pastor, o senhor não disse o que é amar. Amar é dar o melhor à pessoa a que se ama. Repita comigo. Amar. Essa é a definição mesmo do amor, tá? Amar é dar o melhor à pessoa que se ama. E eu disse o melhor. E eu disse dar o melhor. Dar, não é receber. Receber é lascívia. Receber é defraudação. Então alguém entra no relacionamento só para receber, é lascivo. É alguém que está debaixo de lascívia. Lascívia é como que alguém entra só para tirar, para sugar. Entende? Dentro dessa perspectiva. Num relacionamento com Deus, o relacionamento se comprova, se autentica numa relação de amor, gente. Mas aí você fala assim: é aquele amor poético, é aquele amor... Eu quero simplificar essa ideia. Se ele está dizendo, volta os olhos para o texto bíblico lá, Deuteronômio no capítulo de número 5, olha lá, Deuteronômio 6, 6, versículo 5. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, tá bom? Coração é o centro da vida. Sentimentos é a alma. A alma é o centro dos sentimentos. E convicções e ações no que diz respeito àquilo que está falando aí, com toda a sua força. Então, se você o ama e quer dar o melhor, e você tem relacionamento com Deus, você dá o melhor a partir do seu coração. Então você dá o centro da vida, você dá o poder de governo da sua vida para Ele. Estão pegando a ideia aí? Quer ser solidificado na vida, em família? Quer ter uma família que vai viver a vida de Deus por longas gerações? Deixa o Senhor ser o centro do teu coração. Como diz aquela música: seja o centro, seja
Senhor tomar aí as decisões, deixe o Senhor estar à frente das suas vontades. Mas ame o Senhor de todo o teu coração. Se não bastasse, ele diz, de toda a sua alma. Ou seja, os seus sentimentos. Aonde os seus sentimentos têm te levado hoje? Ultimamente. Você tem chorado demais por algumas coisas? Ou tem brincado demais? Tem se divertido além da conta? Tem se descontraído quando você deveria estar concentrado? Não é? Ou muitas vezes você está irado quando você poderia estar em paz? Muitas vezes você está para baixo, né, como diz a maioria, uma caidão, ou triste, quando você poderia usufruir de um direito que é dado no céu para você, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Talvez é porque você não tenha amado o Senhor com todos os seus sentimentos, com todo o pool, né, de ações baseadas nos seus sentimentos. Até tem uma matéria aqui no Instituto Bíblico para Missões, o IBM, que nos ensina que a alma, ela tem janelas. E as janelas da nossa alma são os sentimentos. Os sentimentos funcionam como janelas para a nossa alma. Então muitas vezes as pessoas são enganadas por conta de sentimentos. Então nós não podemos nos basear em sentimentos, mas nós podemos colocar agora à mercê, nós podemos dar o melhor dos nossos sentimentos para Deus, oferecer todos os nossos sentimentos para Deus. Imagina você que está chorando aí, sem saber a razão, quando você entrega todos os seus sentimentos para o Senhor, a vida de Deus vem, preenche os seus sentimentos, amoldam cada um deles no prumo de Deus, no molde de Deus, e você para de chorar à toa, você começa a se alegrar no lugar de chorar intermitentemente. Amém, Jesus. Estão entendendo basicamente o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas estão muito iradas, e eu vejo muitos homens irados, fáceis de se irar. Meu irmão, se você estiver aprumado na palavra, se os seus sentimentos estiverem centralizados em amor para Deus, dedicados em amor para Deus, você vai pegar essa força que você usa para a ira, e você vai transformar isso em poder criativo. Aleluia. Você vai transformar a ira em encorajamento para as pessoas. Jesus. Aleluia. E obviamente quando ele fala de forças, convicções, ações, convicções e ações, eu gosto muito de atrelar isso, tá? Porque convicções, eu sou um homem convicto do amor de Deus, eu sou um homem convicto, mas na hora de agir com base no amor de Deus, trupica, como diz o interiorano, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, pessoal. Tem que levar em consideração que aquilo que te faz convicto precisa promover uma ação. Convicção. Você tem uma certeza que toma agora, projeta-se em ação. Você é intencional naquilo que recebe de Deus. Se você recebeu amor, não é para ficar com você, é para dar para outro. Se você recebeu digamos assim, uma experiência com Deus no campo dos seus sentimentos, isso vai ter que ser uma forma de abençoar outros. E assim começa da família, começa dos relacionamentos, começa olhando para tua esposa e tendo agora a habilidade de sentir o que ela sente. Se você consegue sentir a Deus, se você consegue ter noção do que Deus está te querendo, sendo que você não vê, você não pode tocá-lo, quão sensível você estará para a tua esposa, para o teu marido, entende o que eu quero dizer? Então quando ele fala, amarás pois o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, ele está chamando a atenção que é você dedicar toda a sua convicção e toda a sua força de ação para fazer o mesmo que você faz com Deus, para Deus, você também pode fazer para o próximo. Aleluia. Porque como você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Entende o que eu quero dizer? Então não tem coerência a gente dizer que ama a Deus sem ação, sem fruto, sem postura. E eu quero te levar para esse pensamento um pouco mais profundo, porque quando a gente fala de amar a Deus com todo o coração, vamos repetir? Coração, alma e força.
coração ligado ao centro da vida. Poder de decisão e autonomia para delegar o rumo da sua vida. Alma, centro dos sentimentos, correto? E força, convicções e ações. Todos esse grupo é o que forma a nossa integridade. Isso somos nós inteiramente para Deus. Por isso que ele fala de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso quer dizer, ele está chamando a mim e a você para termos um relacionamento com ele baseado em integridade. Vamos para Salmo 37 agora. Salmo de número 37, versículo 18. Integridade. E olha o que é promessa. Isso aqui é uma das, porque se, meu irmão, eu dou uma indicação para você. Tem sites maravilhosos de Bíblia online, mas tem um que eu prefiro, que chama YouVersion, ou Your Version, que é a sua versão. Lá tem mais de 1000 línguas. O aplicativo reúne mais de 1000 línguas da Bíblia traduzida. Então imagina quanto material tem lá. No português tem mais de 5 versões bíblicas. E você pode carregar no teu celular, no teu iPad, no teu computador de casa. É uma maravilha. O fato é que eu estou trazendo você para essa ideia aqui, porque quando eu fui, por uma curiosidade, eu falei assim, vamos ver quantas palavras tem integridade na Bíblia. Meu irmão, a gente não dá muito valor para essa palavra, mas Deus dá muito valor para essa palavra integridade. Sabe por quê? Porque integridade quer dizer que você está totalmente nele, está totalmente envolvido com ele. Você não tem nenhum espaço, nenhum cômodo, nada em você não tem acesso para Deus. Deus tem cartão VIP para entrar na tua vida. Amém, meu irmão? Amém. Então, nesse sentido, eu estou fazendo esse recado para você. Estude, busque, faça, tire dúvidas, faça mesmo o estudo da Bíblia. Mas o texto que não quer calar aí, Salmo de número 37, versículo 18. Olha o que diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Vamos repetir? O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Amém. Vale a pena ser íntegro, irmão? Amém. Tá, não é só por isso, não é pelo fato de receber a vida de Deus. É também por ser modelo de Jesus. Modelo de seguidor de Jesus. Porque se você observar, quando na sua casa você pode ver lá. Mateus, no capítulo de número 12, no versículo 14, é aquela história que conta em que os fariseus e os escribas, um grupo de religiosos que sempre perseguia Jesus e queria pegá-lo em contradição, fez lá uma conspiração para pegá-lo em relação ao dízimo e ao imposto que deveria ser pago a César. E aí um deles diz assim: Senhor, nós sabemos que tu és mestre e és íntegro, que não deixas se influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, ou seja, conforme a prática. E aí um deles pergunta: é lícito pagar imposto a César? E aí você já sabe a história que pegar. De quem é esse efígie? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus sabiamente respondeu que nem uma autoridade nem a outra devem deixar de ser obedecidas. Mas no entanto, o que me chama a atenção nessa ocasião que eu estou falando aqui com você é essa fala dos fariseus. Por quê? Até aqueles que não gostam de Jesus não podem negar que ele é inteiramente de Deus. Aleluia. Até aqueles que tramam contra Jesus
não podem negar que ele tem integridade quando o assunto é relacionamento com Deus. Agora deixa eu reverberizar isso para você, deixa eu fazer soar a voz de Deus no teu coração. Até quem não goste de você, até quem te calunie ou tente fazer uma conspiração contra você, não vai poder negar se você for uma pessoa íntegra para Deus. Porque é inegável, irmão. É inegável que você é uma pessoa que se demonstra total de Deus. Enquanto elas estão blasfemando, né, criticando o seu Deus, falando mal de você, falando mal das suas atitudes, você está fazendo aquilo que Deus, que a vida de Deus flui em você. E é inevitável, irmãos, porque se a fonte de Deus jorra, ela jorra sem parar. Você não tem como parar a fonte de Deus, né? Não, eu não quero ser de Deus agora. Não, se você é de Deus, é natural para você agir da forma como Jesus agia. Será que vocês estão compreendendo aqui? Amém. Então repita comigo assim: eu quero ser íntegro para Deus, que representa amá-lo de todo o coração, toda a minha alma, todas as minhas forças. E eu quero traduzir isso na prática para os meus, porque isso é a vida de Deus, é o haja de Deus na minha casa. Ei, aleluia! Legal a ideia, maravilha. Agora eu vou levar você para esse segundo pilar aqui, para manter solidez para a tua família. O primeiro pilar aí você já sabe, né? Toda família precisa do quê? De relacionamento com Deus, relacionamento com o seu Criador, relacionamento com Deus baseado na integridade, baseado na entrega total para receber a vida de Deus. Tá bom. Agora, se essa família, eu e você, portanto, membros dessa família, mas aí você fala assim: mas pastor, eu estou aqui como um solteiro, estou aqui como uma pessoa divorciada, eu moro sozinho. Querido, querida, não pense diferente, sabe por quê? Porque você tem plano com Deus. Então se você casar e constituir uma família, você já sabe da lição, não vai errar, aleluia, glória a Deus, tá certo? Então você que está aqui como filho, você que está aqui como avô, como avó, essa palavra está distinta de você, você é alvo dela também, porque assim você aprende a se relacionar com Deus e os seus relacionamentos da sociedade vão se basear em vida de Deus. Então a família que ama a Deus vive baseada na palavra dele, parece um ciclo, né? Se você entende a palavra como vida, a vida toma você reage, ama a Deus e Deus vai produzindo integridade. Isso passa a ser agora digamos assim, uma força motora para a sua fé. Então, você ama a Deus, Deus gera em você vida vai fazer você ser íntegro, e integridade vai fazer você amar mais a palavra e se basear nela. E assim a vida vai avançando, meu irmão. Seu casamento vai ficando ainda mais brilhante, a sua vida, seu relacionamento com a sua esposa, seus filhos. Então, no versículo 6 agora, eu quero levar vocês para o versículo 6. Versículo 6 diz assim, lá do capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Estejam em seu coração. Obviamente, ele está falando, porque o versículo seguinte vai explicar para quem que ele está falando. Parece que ele está falando para a nação de Israel como um todo, mas ele está falando para os pais aqui. Ele está colocando digamos assim, uma direção, porque agora ele está falando não da vida de Deus em nós pessoalmente apenas, individualmente apenas. Ele está falando de um projeto que agora ele tem com a nossa casa, com as nossas gerações. Não adianta você e eu estarmos muito bem na vida espiritual e vermos os nossos filhos às mínguas, porque isso não vai ser bom para você. Não adianta você estar cheio do Espírito Santo e a tua esposa está às mínguas, está numa sequidão de estilo, como diz a Bíblia. Está num corguinho, né, seco. Não dá. Então nós precisamos ter essa dimensão quando nós falamos de família. Todos precisam queimar de amor por Deus. Todos. Mas aí, pastor, como é que eu faço? Pastor, meus filhos já são grandes,
meus filhos já estão adultos, eu não tenho mais controle. Meu irmão, controle você não tem, mas autoridade eu tenho certeza que você tem. A autoridade Deus não tira de você até que seu filho se case. Por exemplo, primeira pergunta que soou no meu espírito quando meu filho foi para a África do Sul. Ele ainda é solteiro, ele está fazendo lá o seu processo de corte com a Amy. E aí o fato é, eu disse, e agora? Ele está mais debaixo das minhas vistas, meu Deus. E agora? E aí nosso coração começou a pular, né? Que nem escola de samba na Sapucaí. E aí eu dizia, meu Deus, me dá uma resposta, me dá paz, que esse menino vai se perder, que ele foi criado no Evangelho, né? Ele foi criado na palavra. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, por isso mesmo você não tem que se preocupar, porque todos os dias da sua vida, você não deixou que ele fosse instruído, que ele deixasse de ser instruído na palavra, porque de fato, irmãos, esse Deuteronômio capítulo 6 aqui, ele já é minha vida desde que o Oliver nasceu. Porque eu só tinha zero de ideia de paternidade. Primeiro porque eu não era pai. Quem é que, quando a esposa engravida, ganha lá um manualzinho, vem no bico da cegonha um manualzinho assim, 9 meses antes? Não existe isso. Você vai ter que aprender a ser pai, então já tem uma dificuldade. Agora, aprender a ser pai, quando você teve um pai presente, um pai que encheu o teu coração, que trouxe palavras de apreciação, que trouxe presença, que marcou a tua vida, é uma coisa. E quando não tem? Aí você chora e fala, ela está grávida. Aí todo mundo bate palma na igreja e ele chora, meu Deus, que vai ser meu filho, Senhor, né? Porque era mais ou menos isso que eu sentia no meu coração, né? Eu falava, meu Deus, que vai ser desse menino? Porque eu não sei ser pai, eu não tenho essa sapiência. Aí, velho da pastora, tem depressão pós-parto, aí eu quase entrando em depressão pós-parto. Brincadeira à parte. Mas era esse sentimento que eu tinha. E aí eu fiz o quê? Eu me salvei. Porque eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou, ao máximo de vezes que eu puder ter com eles, eu vou falar da palavra. Eu vou enfiar a palavra neles. Vou contar a historinha da Bíblia até em um parque de diversões. Olha essa roda gigante, meu filho. Nossa, essa roda gigante, ela é tão poderosa, ela é tão grande, né? Quanto a graça de Deus, o amor de Deus, né? Assim, mais ou menos assim. Eu inventava um negócio da Bíblia para colocar na cabeça do menino, né? Porque era uma maneira da gente ter uma segurança de que a palavra jamais volta vazia, o que Isaías capítulo 55 diz, no versículo de número 11. E Provérbios capítulo 22, versículo 6, também. Esse é o João 3,16 para os pais, sabe? João 3,16 para os pais é o Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for adulta, não se desviará do caminho da palavra. Então nós colocávamos palavra, era dirigindo, era no carro, era indo para a escola, era voltando da escola, a gente sempre tinha, e aí, Deus está falando, o que você sonhou? O Oliver sonhava muito com coisas assim de Deus, e a gente explorava muito isso. E aí, sonhou alguma coisa mais aí, Samuel? Conta para nós aí o sonho. E a gente estimulava eles a pensarem em Deus, falar de Deus e viver para Deus. Quando ele foi para a África, nosso coração, como eu disse, ficou um pouco apertado. Mas Deus falou assim, você se esqueceu do que está escrito em Salmo de número 34? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aí nós começamos a confiar nele. Confiar em quem? No Senhor. Confiar em Deus. Seus filhos vão crescer. Tem um monte de filho aqui que já está indo para a universidade. Ou estão fazendo curso fora. Não se sabe se vai voltar, se vai ficar. Eu tenho dúvidas de que cada pai sabe o rumo que quer para os seus filhos. Eu não tenho dúvida de que você está entendendo que há um esforço nisso que eu estou dizendo, porque não é fácil você ter que voltar depois do dia a dia, do seu trabalho cansado, abrir mão do que você pretendia fazer para você, para dar atenção primária para quem? Para aqueles que precisam conhecer a Deus, aqueles que precisam estar alicerçados neste amor praticado, certo?
Então eu quero fazer a sua mente voltar um pouco para priorizar agora isso, tudo bem, pessoal? Porque eu sinto que vocês estão numa rotina muito pesada de trabalho. Ou eu estou enganado? Então eu não quero pôr julgo em vocês, mas eu quero dar um alerta para vocês. Os seus filhos não podem ter a educação espiritual terceirizada. Vocês não podem esperar que a escola bíblica dominical vá fazer o que você faria na sua casa, o que você faria dentro do seu ambiente de relacionamento familiar. Não vai fazer, nós não vamos conseguir. Você não pode esperar que o seu pré-adolescente vai ser abastecido, porque tem uma reunião específica para eles, tem um ministério aqui de pré-adolescente, tem um ministério de adolescentes, tem um ministério aqui para cuidar desses pequeninos, para fazê-los avançar com a próxima geração. Não, meu irmão, não, minha irmã, eu estou fazendo um apelo à sua consciência aqui, pela palavra. No versículo 6 está dizendo que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Porque a palavra é o único meio de vivermos alinhados ao plano de Deus, como eu já disse. E os princípios de Deus são o meio que Deus usa para influenciar o nosso coração. E uma vez que nós estamos influenciados, por aquele que nós estamos influenciados, a gente tende a influenciar outros. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Se você chegar em casa, você começa a ver notícias na internet, ou ver no jornal, e só fica naquilo, por aquilo você vai ser influenciado. E aí a reação que você vai ter nos relacionamentos dentro do lar vão ser sobre esta influência. Não adianta dizer que não. Você recebe uma notícia ruim, o seu coração já começa a movimentar. No seu inconsciente tem coisas ainda que estão muito atreladas àquela situação que te deixam angustiado, com raiva. E aí, o mínimo desgaste que você tiver nos relacionamentos de casa, você vai traduzir essa influência que você recebeu para dentro da tua casa. Por isso que Deus está dizendo, essas palavras têm que estar no coração de vocês. E não é só estar, mas é estar no aspecto de influenciar. Meu irmão, vale a pena repetir isso. Se nós estamos influenciados pela carne, se nós estamos influenciados pelos nossos desejos que não estão parelhos à palavra de Deus, nós estamos levando isso para os nossos filhos. Queiram ou não, é a verdade, é ou não é? Então, se nós estamos deixando Deus de lado, é essa influência que nós estamos passando para os nossos filhos. Meu filho não lê a Bíblia, mas talvez ele não lê a Bíblia porque ele não foi estimulado ao ver você lendo a Bíblia, porque você é o maior influenciador, pai. Você é a maior influenciadora, mãe. Então eu não quero colocar peso, mas encorajamento. Pouco tempo que você passa lendo a Bíblia, orando, e eu fazia questão, quando os meus filhos eram pequenos, não numa atitude hipócrita, mas eu lia a Bíblia na sala, eu lia a Bíblia exatamente quando eles chegavam da escola, para fazer com que eles me vissem. Eu fazia o meu tempo com Deus, mas eu fazia para eles verem, para eles também serem influenciados, porque se o pai faz, os filhos também vão fazer. Se o pai fala palavrão dentro de casa, inevitavelmente os filhos também falarão. Se o pai fuma dentro de casa, inevitavelmente os filhos terão propensão a fumar também. Se o pai vê filme pornográfico na internet ou mesmo na televisão, inevitavelmente os filhos também vão ver. Mas vamos reverter isso para o lado bom. Se o pai ora com fervor, inevitavelmente os filhos também vão orar. Se o pai é um amante da Bíblia, a ponto de decorar textos, está sempre contando das histórias bíblicas, fazendo disso vida para ele também vai ser influenciado. Agora, eu sinto que vocês já sabem de tudo isso. Mas a questão é, fazer ou não? Praticar ou não? Por isso é que eu quero estimular vocês da perspectiva de Tiago, quando ele disse que se nós implantarmos a palavra no nosso coração, porque ele está dizendo, essa palavra estará no teu coração. Você implanta a palavra no coração, tudo aquilo que está desorganizado, tudo aquilo que não pertence a Deus, vai fazer aquele efeito de... Tem gente que quer tirar para deixar a palavra implantar. Não é isso que ele diz lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 21. Eu vou ler para vocês, observe.
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele está dizendo o seguinte, ele está falando do aspecto de você tentar tirar o que é ruim sem implantar a palavra, é esforço inútil. Implanta a palavra. É como se eu tivesse um vaso aqui, e ele tivesse cheio de água suja, correto? Cheio de entulhos e tudo. E aí eu venho com um balde, com a mesma quantidade de água que tem nesse vaso. Não precisa ser mais, com a mesma quantidade. Eu pego esse balde e eu derramo com violência dentro dele. O que vai acontecer? Toda a água que está suja lá dentro vai tender a fazer o quê? Sair e dar lugar para a água boa. Agora pega isso na prática. Eu chego carregado de coisas que eu ouvi na rua, de notícias, de temores, de medos, das minhas fraquezas, dos meus erros. Mas o meu filho também chegou, a minha esposa também chegou. E a gente está tudo sobre influência do mundo, da vida cotidiana que a gente leva. Agora, a gente chega em casa, tem um tempo com Deus, ora junto, senta à mesa para comer, cristão. Não come um no sofá, outro no quarto, outro no banheiro, né? Porque é isso que é a tendência. Ajunta para provocar essa coisa de influência. A mesa é um campo de influência, gente. Por isso que senta todo mundo olhando uns para os outros. Porque o olhar influencia, o gesto influencia, a voz influencia. E os conselhos sábios da palavra de Deus, que estão no coração dos pais. E aí você pergunta, minha filha, como foi o seu dia? Se o dia da sua filha maior foi vitorioso, os menores que estão ouvindo vão ser influenciados por ela automaticamente. Mas tudo bem, vamos ser realistas, nem todo dia é um dia que a gente está para frente. O dia dela não foi um dia ruim, não foi um dia bom, mas você que tem a palavra, você vai dar um encorajamento para ela ou para ele. Inevitavelmente essa atitude vai soar como um encorajamento para os demais que quando estiverem num dia ruim não se afastarem de Deus, porque eles vão saber que tem vida de Deus quando eles chegarem em casa. Amém, Jesus, glória a Deus. Aí, eu continuo dizendo ainda, baseado no Tiago, capítulo 1, versículo 25 agora, que ele diz assim, mas o homem que observa atentamente na lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Vocês querem viver dias felizes? Amém, Jesus. Esquece de bônus, filho, esquece de ser chainho, esquece dessa coisa de comprar casa, esquece, isso aí é secundário. Vocês querem viver dias felizes? Ponham a palavra no coração de vocês e disseminem na casa de vocês através da prática. Influencie o lar de vocês com a palavra. E influência precisa de atitude. Influência não é influência se não houver atitude. Do contrário, é só disseminação de conceito. E seu filho tem muito mais conceito na internet do que o seu propriamente. O seu não ganha, meu irmão. Sabe quantas mil postagens são colocadas no YouTube por minuto? 52 mil postagens. Você vai ganhar de conteúdo da internet? Você vai ganhar de conceito da internet? Não! A sua prática vai marcar. Aquilo que você fala construído na sua atitude, aquilo que você pratica, demonstrado em atitude, isso vai marcar muito mais o coração dos seus filhos. Aleluia, eu creio, Senhor Jesus. E aí eu quero encerrar trabalhando esses versículos que restam. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Porque para influenciar precisa de persistência, gente. Para influenciar precisa de persistência. Se você quer influenciar alguém, você precisa de persistência. Se você não tiver persistência, você não influencia. A minha mãe era uma mulher muito persistente. E ela me influenciava demais. E ela não era uma mulher crente, até na minha fase de adolescência. Mas quando eu saía com os meus amigos, que eu ia para baile, a minha mãe falava uma coisa que parecia sabe aquela coisa de atirar flecha? Era uma flecha no meu coração. Ela dizia assim, rapaz, vê lá o que você vai fazer.
Não faça com as meninas por aí aquilo que fariam com a sua irmã, com as suas irmãs. Você tem 2 irmãs. Então não faça com as meninas por aí aquilo que vão fazer com as suas irmãs, certamente. Gente, tinha vez que eu saía até escondido da minha casa para não ouvir aquele negócio da minha mãe. Porque quando eu chegava no baile, que as meninas, né, começavam a conversar tal, aí eu dizia assim, meu Deus, lá vem a voz da minha mãe. Juízo, hein? Juízo. Gente, parecia mesmo. A voz da minha mãe dizia, juízo, hein? Juízo, hein? Então ela era muito persistente. E eu estou dando um recado aqui para as mães. Mãe, você não tem que deixar de ser persistente no aspecto de conselho, no aspecto de chamado de atenção, no aspecto de repetir conceitos e princípios, principalmente aqueles que você pratica, porque as eras estão mudando, as eras estão muito atuais, estão muito tecnológicas. Não, a palavra de uma mãe, de uma boa mãe, ainda vale muito, minha irmã. Não é só a oração, não. Como diz a minha pastora, a pastora Maria, ela diz assim, mamãe, põe perna na oração. Você ora, mas age também, fala, replica, repete, não deixa de falar, porque assim você vai ganhar o seu filho pela persistência. Pela persistência. Os filhos estão dizendo, vou pegar você lá fora, pastor. Né? Fica tranquilo, não precisa pegar não. Não vem todo mundo de uma vez, me dá trégua. Né? Dentro desse mesmo versículo 7, você vê que ele fala, converse com os seus filhos, converse sobre a palavra andando pelo caminho. É assim que ele fala aí? Olha lá, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amai-os como sinal nos braços e prenda na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Tá? Isso aqui é interessante a gente trabalhar, porque eu vejo da seguinte forma. Você precisa ter perseverança. Mas perseverança não pode ser atitude única, precisa ser constante. Então por isso que ele está dizendo, converse. E conversar é uma questão que você não estabelece relacionamento sem comunicação. Então comunicação, é onde a gente alcança o coração dos nossos familiares. É onde você alcança o coração do seu pai. Tem muito filho que cobra do pai. Meu pai não fala nada, você não vai perguntar nenhuma para ele? Não vai fazer nada, ele não vai falar nada. Manda pergunta, fala qual que era o número do RG do seu avô. Ele tipo, não, brincadeira, né? Mas pergunta pra ele, pai, como é que era o avô? Que cor de pele que ele tinha, olho, se ele tinha sobrancelha, era aquelas taturanas, se ele tinha pelo no ouvido. E aí você vai treinando conversa, meu filho. Já com a conversa fora, tá chegando no objetivo. Pra você conhecer a sua história, conhecer de onde você vem. Amém? Tem que conversar, filho, tem que conversar no trajeto para a escola. Se você leva seu filho para a escola, você pode conversar com ele com você. E assim, quando o pai perguntar, responda, filho, por favor, não seja monólogo. Porque tem a geração do né? Aí tá assim. A tia? Não, é a avó que eu perguntei, filha. Eu pensei que era a tia da avó da minha amiga. Entendeu? Então tira o olho, descansa, vamos conversar olhando no olho. Proponha esses momentos. Se vocês não propuserem esses momentos, infelizmente vocês não vão ter a vida de Deus fluindo lá. E vai acontecer muita coisa ruim. Outra questão é ser constante, ser exemplar. Porque no versículo 8 está dizendo exatamente isso. Leia o versículo 8, por favor. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Gente, isso aqui parece que é um negócio, né, literal para fazer, né? Obviamente que isso aqui é uma figura de linguagem. Não tinha o cara amarrava a Bíblia na testa, né? Não tem isso? Isso é figurado, uma linguagem figurada. Então, é obviamente uma ideia para servir de exemplo, para ser uma propaganda, para fazer anúncio. Então esse sinal é para que os filhos vissem e lembrassem dos princípios de Deus, a partir da prática. Então, o que é que mais aguça a memória dos filhos? Pensa você como filho, em relação ao seu pai. Vamos ter um pouco de misericórdia.
deixa os defeitos de lado, porque eu sei que vocês, em primeira instância, já lembram de defeitos. Meu pai era isso, meu pai aquilo e outro, né? Vamos resgatar uma coisa boa de Deus. Vamos começar a aprender a fazer esse exercício. O que é que seu pai, qual a característica que chama a atenção do seu pai? Que para você serve como um exemplo. Vocês já me ouviram falando muito aqui do meu pai, né? Meu pai hoje é um crente do Senhor Jesus, teme a Deus, ama Jesus profundamente. E uma das características que eu quero herdar do meu pai é bom humor, gente. Porque se você sentar com meu pai para conversar, qualquer um de vocês aqui vai sair rindo. Porque ele é muito bem-humorado. É um cara que tem 76 anos, trabalha até hoje na pintura residencial, faz todo mundo rir, sai rindo e volta rindo para casa. Então essa é uma característica exemplar que meu pai deixa para mim. Um homem muito bem-humorado. E você? Agora vamos pensar em nós. Que marca que eu e você estamos deixando para os nossos filhos? Ah, pastor, não sei. Então hoje, ou essa semana, para com ele. Para com a sua família. Fala assim, que marca que eu estou deixando para vocês, que pode ser um exemplo para vocês amarem mais a Deus? Faça essa pergunta. Pegou aí? Esposas, vocês que lembram bastante, dá uma aguçada no maridão para fazer essa pergunta lá, tá bom? Porque eu sei que se eu falar aqui só, ele não vai fazer. Então essa semana, ó, já tem uma tarefa. Vocês vão se reunir em família e vocês vão fazer essa pergunta, tá bom? Uns para os outros em família. Lá no seu tempo de fé no lar, você vai fazer essa pergunta. Qual é o procedimento que eu tenho, que eu sou exemplar para você? Que você me considera exemplar na sua casa, aqui nessa casa. Aí pergunta o pai, pergunta a mãe, pergunta os filhos, e assim a gente vai monitorando o nosso coração. Porque nós precisamos deixar isso muito latente, irmão. Se o nosso exemplo não está parelho com a palavra de Deus, a gente vai ter a chance de dizer, me perdoe, e eu vou mudar isso daqui para frente. Amém? Por fim, perpétuo. Por quê? É uma condição que perpetua-se. No versículo 9 está dizendo lá, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, porque a influência, além dela ter esse papel de ser constante, né, persistente, constante, exemplar, ela também tem uma maneira, tem um princípio de ser eterno. Então, esses dias a minha irmã viu uma postagem que eu coloquei no Instagram e ela disse assim, nossa, meu irmão, como você está parecendo o vô Mário. Aí naquela perspectiva que ela falou, se eu tivesse um coração longe dessa perspectiva que eu estou ensinando agora, eu diria, se você está me chamando de velho, eu estaria preocupado com a minha fisionomia, com o meu... Eu estou com os cabelinhos brancos a mais aqui, mas tudo bem, né? Pois bem, eu não me preocupei com isso. Eu olhei para o lado do meu avô. Meu avô é um muito culto, gente. Meu avô era de ler, enciclopédia, conhecer... Tinha a enciclopédia Barça. Ele tinha 3 bancas de jornal. Quem mais consumia os produtos dele era ele mesmo. Ele ia todos os jornais no dia, gente. Era um homem muito, sabe, que ele tinha avidez por conhecimento. Era um homem muito... Ele se beneficiava em falar, olha, isso aqui é por causa disso, que tal cientista falou. E é algo perpétuo que eu também carrego no meu coração. Esse gosto por leitura, esse gosto por conhecimento. E agora muito mais conhecimento de Deus. E é por isso que eu passo aqui esse tempo todo falando para vocês do conhecimento de Deus. Então se há uma marca que eu quero deixar perpétua para não só a minha família, mas para vocês. Se um dia eu partir dessa terra, eu gostaria que essa frase ficasse bem muito clara lá no dia do meu velório. Um homem que amava a palavra de Deus. E eu estou fazendo de tudo para que isso seja uma verdade no dia que eu partir. Um homem que amava a palavra de Deus. Não só lá no velório, mas ainda hoje. Para dizer a você, vale a pena carregar e disseminar esses princípios de uma maneira perpétua. Porque lá no versículo 9 fala que escreve no batente da porta. Gente, isso aqui falar de família é uma coisa legal, né? Quem aqui
não não encostou no batente da porta, e a mãe ou o pai pegou uma reguinha lá, enfiou a reguinha na cabeça e passou o risquinho. Não, se não fez, vai fazer agora, né? Porque na nossa época tinha muito disso. Quantos já passaram por essa experiência? Levanta a mão. Olha que coisa legal. A gente tinha assim, ó, as casas, assim, quem vem de família tradicional europeia, né? Essas famílias mais antigas, tinha esse negócio de marcar no batente da porta. Encostava a criança, botava a reguinha, passava lá e colocava lá o nome da criança, colocava a altura e colocava o dia. Aí a criança falava assim, olha quanto que eu estou medindo e tal. Mas aquilo não era apenas para medir a altura da criança. Aquilo era um sinal de história que fica perpétuo. Pinta a casa, reforma a casa, mas o batente da porta não pode mexer. Porque aquilo lá é a história do meu pequenininho. É a primeira vez que o pai tirou um tempo para dar atenção, que nós rimos, que nós brincamos, que nós falamos que ele ia crescer. Depois de um ano ele mediu de novo, depois de 2 anos ele mediu. E agora ele é casado, ele olha para isso e fala assim, você lembra, pai? Você lembra, mãe? Você lembra aquele dia? Você lembra que festa que nós fizemos? Perpetuação. Então quando fala da palavra, em termos de escrever no batente da porta, está falando de perpetuação. Quais momentos que você e eu podemos perpetuar na nossa casa, em que os nossos filhos e as nossas futuras gerações vão poder dizer, foi muito especial. Amém, Jesus. Esse dia foi marcante. Que tal o dia que o seu filho foi batizado no Espírito Santo? Aleluia. Que tal o dia em que o seu filho decorou um texto bíblico longo que você falou, meu Deus, ele está entendendo. Que tal você poder ensinar um instrumento para o seu filho, para ele já declarando que ele vai tocar na casa do Senhor, para louvor e glória dele? Que tal, né, Marcão? Que tal? E caga desse carro. É isso que nós podemos perpetuar, ao invés de só ficarmos olhando para o dinheiro do hoje, para o trabalho do hoje, para aquilo que a gente vive hoje. E aí eu vou pedir para você levantar. E eu só quero que você ouça esse texto. Algumas pessoas também estão me conhecendo nessa igreja. E às vezes eu falo de algumas coisas que são propriamente desse pastor. Salmo de número 112 é o salmo que mais fala ao meu coração. É o salmo que o meu coração atende expectativas poderosas quanto ao meu futuro em família. Eu gostaria que você só ouvisse isso, só refletisse nisso que está dizendo, para você fazer disso também uma verdade na sua vida. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizará ou se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu e você estamos inseridos nesse salmo. É o desejo de Deus que nós vivamos essa realidade. Mas você só viverá se você praticar a palavra que você ouviu hoje. Quero orar por você. Feche os seus olhos.